A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero já deixar para você um forte abraço e já pedir para você fazer a sua inscrição, para você também dar o seu joinha, compartilhar os nossos vídeos, deixe o seu comentário, quer saber de onde você está assistindo os nossos vídeos para que a gente possa fazer a nossa interação com você. Já quero deixar para você uma palavra, está no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Vou ler apenas esse versículo, diz assim: Então Davi perguntou aos homens que estavam ao seu redor: Que farão ao homem que vencer este filisteu e eliminar essa vergonha de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para que desonre os esquadrões do exército do Deus vivente? Quero falar um pouco da história de Davi, de forma bem resumida. Dizer para você que a nossa motivação não pode ser aquilo que está à nossa volta. A nossa motivação não pode ser as pessoas que estão à nossa volta. Porque nem sempre aqueles que estão à nossa volta entendem o nosso chamado. Nem sempre alguém vai entender o chamado que você tem. Mas como então exercer o chamado sem precisar que alguém nos motive a tal? Entendendo que o nosso chamado, de onde vem o nosso chamado, quem nos deu a ordem? Quem nos deu a ordem foi o Senhor. Eu não sei que ordem o Senhor deu a você, mas esta ordem precisa ser obedecida. Mas ela tem alguns requisitos. E alguns requisitos são estes. Quando nós olhamos para a história de Davi, quando ele está ali, já havia sido ungido rei. Agora o seu pai dá uma ordem para ele. Vai ao campo de batalha, vê como estão os seus irmãos. Traga-me notícias deles. Davi saiu debaixo de uma ordenança. Então nós vemos aqui, primeiro ponto que nós vemos, submissão e obediência. A primeira submissão e obediência de Davi foi submissão e obediência ao seu pai. Segundo, submissão e obediência ao rei. Como assim ao rei? Porque quando ele chega no campo de batalha, ele vê aquela situação que estava acontecendo, toda aquela movimentação, Golias ali afrontando o exército dos Deus vivo, e de repente ele começa a dizer: eu quero saber o que é que o rei vai dar. Qual vai ser o benefício que eu vou ter? E aí chega aos ouvidos do rei. Então o rei chama ele, Davi, entenda bem o que Davi estava fazendo. Davi estava dizendo assim: eu estou disponível para a batalha, eu tenho um chamado, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que ele não poderia ir ao campo de batalha se não houvesse uma ordem. Então o rei chama Davi, Davi expõe tudo, fala: eu vou até ele. O rei tentou ajudar ele de alguma forma, mas falou: não, rei, eu vou com aquilo que Deus me deu, com a experiência que eu tenho. E então o rei dá a ordem: pode ir, vai, Deus é contigo. Davi então vai para a batalha, e nós vemos então Davi agora submisso à sua liderança, não somente ao seu pai, mas também ao seu líder, que era o rei. Davi vai e vence. Seus irmãos não entenderam o seu chamado, mas Davi havia sido chamado. E outra coisa que nós também, terceira coisa que nós não podemos deixar. Então, primeiro, submissão e obediência. Segundo, chamado de Deus. E o terceiro, não fugir do chamado. Porque tem gente que sabe que tem um chamado, mas foge. Não fuja do teu chamado. Seja submisso e obediente, mas também faça aquilo que Deus mandou você fazer. Curva a sua cabeça. Senhor, aqui estamos na tua presença. Quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre cada um, onde quer que estejam, que venham ser alcançados, que eles venham entender o chamado, que a motivação deles não seja aquilo, Senhor, que está à sua volta, mas que eles venham entender que a motivação principal é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor venha, Senhor, fortalecer, capacitar a cada um para a boa obra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Já deixa aí a sua inscrição se você ainda não se inscreveu. Deixe também o seu like, deixe o seu comentário e Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.